Bom, pessoal, então dando continuidade aqui, o que a gente precisa fazer agora é definir uma variável que vai receber a mensagem, tá? E é o que a gente está fazendo aqui, fazendo a definição dessa variável. Eu vou precisar criar também um handle para trabalhar com a mensagem, certo? Seguindo o padrão que a gente colocou do título lá. Aqui eu tenho já o método handle, vou passar o evento também. E agora, veja que o evento aqui está dentro do escopo do meu handle mensagem, não é esse mesmo evento que está no escopo do título. Nesse contexto, eu também vou passar e parar a propagação ali da atualização que ocorre devido ao onSubmit. E vou chamar o this.mensagem, que vai receber o evento .target.value. Estou passando o valor aqui, posso colocar aqui também o console.log para a gente poder visualizar a alteração, para ver se está tudo ok. This mensagem. E, por sua vez, eu vou ter que colocar o onChange agora aqui no meu text area, né? Chamar aqui o método específico ali do this, o handle mensagem, o bind. Vamos deixar sem o bind aqui, só para vocês observarem uma coisa. A gente não, acabei não mostrando para vocês lá, né? Salvei aqui. Se a gente for olhar aqui agora, só olhar a ferramenta desenvolvedor aqui. Ó, por enquanto nenhum erro. Aqui também não. Contudo, quando eu começo a passar aqui, ó, eu não posso setar a propriedade mensagem se ela for indefinida. Por quê? Porque eu não estou passando bind aqui. Ah, ok. Vamos tentar chamar aqui o método, então. Tá? Ó, eu preciso passar para o handle mensagem o evento. Eu não estou passando o evento aqui nesse caso. Eu só estou chamando. O que eu vou passar? Com um bind, eu estou dizendo que eu quero passar as informações específicas desse componente aqui, this, dele. Então, consequentemente, do text area. Quando eu faço esse processo, ele já não vai chiar mais e agora ele exibe aqui porque eu tenho o console.log lá da minha mudança de mensagem, certo? Bom, no onSubmit eu tenho o bind this que está passando as informações do formulário. Então aqui já fica disponível, né? O título digitado é, e se eu colocar assim, e a mensagem, eu já consigo acessar depois aqui a informação, né, por meio da definição da chamada de uma variável para impressão no console.log. E eu já consigo visualizar isso daqui agora quando eu faço submit. Ele não dá o reload aqui, porque eu coloquei o stop propagation, e está lá a mensagem. O título digitado era, e a mensagem é o conjunto de dígitos que eu digitei aqui. Tá? Então, nós precisamos agora identificar como a gente vai enviar essas informações aqui e trazer ela para o nosso card, que é o principal, é a funcionalidade que vocês ficaram de criar aí na tarefinha que eu deixei para vocês. A grande questão aqui, pessoal, é que, por exemplo, nós temos o formulário mensagem e nós queremos que isso seja exibido depois nas listas, certo? Nas listas que a gente tem aqui. Até aí tudo bem. Mas a grande questão é que, como eu faço para que o meu componente de listas aqui saiba da existência dessa mensagem que foi enviada do meu formulário, certo? Aonde esses dois elementos aqui se encontram em comum? Bom, tanto a questão do meu formulário quanto a minha lista de mensagens, elas estão em comum aqui no app.js. Então, o que eu posso fazer aqui é justamente criar um meio, criar um método que permita fazer essa comunicação. Então, eu posso criar mensagem aqui no caso. É criar mensagem, né? Só pegar, ó, criar mensagem. E o criar mensagem aqui, por sua vez, a gente pode até pegar o console.log aqui para trazer aquela mensagem para verificar se ela vai ser enviada para cá.
Só que aqui a gente não vai receber mais o this título, a gente pode receber só o título, porque a gente vai pegar um parâmetro, né? Esse criar mensagem aqui vai receber como parâmetro o título e a mensagem em si. Tá? Então os dois vão ser passados aqui. Agora, o grande detalhe é que nós estamos no app.js, mas nós queremos chamar esse método aqui no formulário mensagem. Tá? E aqui a gente não está chamando. Como que nós podemos fazer isso? Se a gente observar aqui, ó, né, o input, por exemplo, ele tem os atributos, e para esses atributos eu passo algumas informações aqui. A gente vai usar esse mesmo contexto de atributos ou de propriedades para passar informações para o meu formulário mensagem que são provenientes aqui da minha classe app. Então, como eu posso fazer? Eu posso criar um atributo aqui, uma propriedade, por exemplo, criar mensagem, e passo aqui, por sua vez, o this.criarMensagem. Passo com ou sem os parênteses aqui. Se eu passar com parênteses, ele vai ser chamado e vai ser executado. E eu não quero isso. Eu quero que o this criar mensagem seja chamado depois dentro do formulário mensagem. Então aqui eu estou passando, né, como parâmetros, vamos tirar o parênteses aqui. E vamos agora entender como eu consigo chamar aqui. Primeiro, a minha classe, quando ela no construtor aqui, quando eu tenho o construtor, eu posso passar alguns campos como propriedades. Tá? É costume da gente chamar como props essas propriedades. Tá? Então agora, a partir do momento que eu tenho o construtor, eu estou recebendo essas propriedades que vêm de um outro elemento. Isso daqui, ó, o criar mensagem em si, é uma propriedade que vai ser passada para esse formulário mensagem. E para que eu obtenha aqui os meus atributos, e inclusive eu posso ter mais de um, ele vai ser passado aqui por meio desse props. E aí, no caso, eu tenho que instanciar e jogar esses props também para o super, aqui para o componente, para que ele entenda. E agora, por sua vez, eu tenho o acesso aos meus métodos que foram passados aqui dentro como propriedades para esse atributo criar mensagem. Veja, atributo criar mensagem. Então, como eu posso ter o acesso a ele aqui? Vou apagar esse console.log e aqui eu posso chamar o this.props. Criar mensagem assim? Não, né? Isso daqui se refere a mensagem, o criar mensagem é um evento, um método em si, né, que passa esse evento aqui dentro do próprio método formulário mensagem. Então veja que isso me ajuda também a definir, a saber qual que é o método privado, ou seja, aquele interno da minha própria classe que eu estou trabalhando agora, ou o que vem externo. Aqui no caso é o criar mensagem, mas sem esse underscore. E aqui, o que eu preciso fazer ainda? Eu preciso passar os parâmetros, já que eu coloquei aqui ó, no app que o criar mensagem recebe título e mensagem, então eu vou passar aqui this título e this mensagem. Vou atualizar aqui e vamos verificar. Agora, o que está acontecendo? Então, eu não tenho mais aquele console.log para imprimir aqui, né? Eu não imprimo mais o título e a mensagem aqui dentro do meu formulário mensagem. Eu estou jogando isso daqui como responsabilidade para o app, para esse método criar mensagem aqui externo. Vamos ver se funcionou. Título aqui, mensagem aqui. Quando eu passar, olha lá, o título digitado é título aqui e mensagem é mensagem aqui. Então, o que está acontecendo? A partir do momento que eu clico em Submit, no salvar aqui, certo? Dentro do formulário, ele chama o criar mensagem da minha classe, né? Do formulário mensagem. Passa por evento, vem e atribui os valores para cá. Eu tenho a atribuição dos valores, ó. Primeiro, eu tenho o handle título que tratou de atribuir o valor por título. Depois, o handle mensagem que tratou de atribuir os valores para mensagem. E o criar mensagem, por sua vez, chama o criar mensagem aqui e passa esses valores para cá. Pergunto, posso colocar criar mensagens aqui? Ele vai conseguir identificar? Ele não vai conseguir identificar, né? Ó, se eu colocar aqui e clicar em Submit, ele vai me dar um erro.
Ó, this props criar mensagem is not a function. Ok. Eu posso fazer uma alteração aqui do nome também, ó. Se eu colocar criar mensagens aqui, então, né, no plural. E aqui eu colocar criar mensagens, né, com N, né, pessoal? O que a gente tem aqui, ó? Uma passagem corretamente. Eu consegui passar. Então, o que isso mostra para nós? Que essa referência aqui, criar mensagens, refere-se ao atributo que foi criado aqui. Então, esse atributo, essa propriedade que foi colocado aqui, é esse nome aqui que me importa. Por que aqui ele não deu problema e ele conseguiu chamar o criar mensagem que a gente criou aqui no Class App? Porque aqui o que eu fiz? Eu atribuí a essa propriedade, é como se eu criasse uma variável, né, de propriedade aqui, que recebeu o método this criar mensagem. Então, quando eu chamo aqui this.props, né, que é uma array aqui de propriedades, e acesso dentro desse array o ponto criar mensagens, eu estou aqui aí atribuindo o nome, né, que foi colocado no meu atributo, na minha propriedade, eu estou chamando o método que foi atribuído para esse criar mensagens. E, consequentemente, o método que foi atribuído para criar mensagens foi o criar mensagem aqui. Então, cuidado, por que eu estou frisando isso? Porque o nome que eu defino aqui do atributo é que vai ficar disponível na minha classe, né, no meu componente que eu vou chamar aqui para poder fazer interação. Por exemplo, ó, vou deixar criar mensagens aqui e no app vou deixar criar mensagem. Ele vai quebrar porque não vai conseguir encontrar o método que eu estou chamando, ó, criar mensagens is not a function, porque ele não foi definido lá. Agora, se eu pegasse isso daqui, copiasse aqui e colocasse criar mensagens, tá? E aqui colocasse console.log. Olá. Fechei aqui, tá? E agora aqui eu continuo chamando criar mensagens. O que aconteceu? Criar mensagens também não é uma função. Aqui eu estou chamando para passar um parâmetro. Vamos tirar esse parâmetro aqui. Continua com problema, por quê? Porque não foi determinado. Tá? Ele não é uma função aqui. E se eu transformasse isso numa função? Então, vamos fazer. Vou copiar aqui. Deixa eu colocar outro nome. Criar, só. Tá? Deixa eu deixar título aqui de mensagem, não tem problema. E aqui a gente vai chamar agora não mais o console.log, mas o this.criar. E agora o this.criar está atribuído, né, na minha propriedade criar mensagens. E agora eu venho aqui eu passo agora o título da mensagem. Voltar para cá. Olha lá, ele exibiu. Ou seja, qual é a necessidade aqui? Da gente colocar exatamente, eu posso colocar mais propriedades, mas o nome aqui tem que casar com o nome que vai ser chamado aqui. Ah, agora eu posso alterar então e colocar só o criar mensagem? Ó, que aqui eu tenho o criar mensagem também, certo? Ele vai lá e vai conseguir imprimir a mensagem para mim. Então aqui eu não preciso criar, isso daqui era só para um exemplo, esse outro método aqui. O nosso objetivo é o criar mensagem. Bom, eu já trago as informações para cá. Agora, como eu sei que as informações estão vindo para o criar mensagem, eu preciso dar um jeito agora de mandar essas mensagens para o lista mensagens e, consequentemente, atualizar os meus cards que eu tenho aqui. Como a gente faz isso? Então, nesse contexto, a nossa preocupação é passar essas informações agora, que estão daqui para cá. E aí, se a gente for observar o nosso código, nós precisamos passar esses atributos para a lista de mensagens para que ele possa ser exibido. Quando a gente volta no formulário, né, a gente tem a questão do envio dessas informações, mas lá na lista mensagem eu tenho esse array aqui que foi criado.
em um array fixo, onde eu mando a categoria. E agora, no caso, nós não vamos ter mais esse array com essas categorias aqui. Nós queremos aqui receber um array por meio das propriedades. E aqui vão ser as mensagens, e aí nós temos aqui a mensagem que vai ser exibida. Mensagem, né, que vai ser exibida. Veja que eu tenho um valor, esse valor vai vir aqui, né, mensagens, né, pessoal? E ele vai ser, consequentemente, utilizado depois para imprimir as informações. Eu não tenho mais a categoria aqui, tá? Mas depois a gente vai complementar a mensagem que vem aqui por meio de uma categoria. A gente pode passar para a categoria para lá. Nesse contexto, como que eu mando essa informação aqui? Ó, eu tenho these props mensagens. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter aqui no app.js também a passagem de uma propriedade, mensagens, e aqui eu poderia, por exemplo, se eu passasse um array, e aí esse array aqui fosse aquele elogios, certo? Sugestões, vou colocar 2 aqui. Vou salvar, o que vai acontecer com os meus cards? Ó, apareceu 2 aqui, eu tenho 2 elementos aqui no meu array. Se eu eliminar um deles, e consequentemente voltar lá o acesso para os meus cards, ó, só possuo 1, então ele está contando com base nos valores que eu tenho aqui. Ok, até aí tudo bem. Então eu preciso ter uma propriedade aqui, ter um atributo aqui que receba os valores das mensagens que vieram por sua vez do formulário mensagem e que seja enviada para o meu componente lista mensagens. Nesse contexto, a gente vai fazer uma estrutura que é bem próxima com o formulário mensagem aqui. A gente vai pegar o construtor, vai criar um construtor e vai também definir um array aqui de mensagens. Então eu vou criar o construtor da minha classe app, né? Ele vai ter o super ainda, porque ele está lá, ó, né? Estendido o componente. Super aqui, e agora eu posso ter aqui no caso um array que vai receber as informações provenientes do meu formulário mensagem ali, né? Então, this.mensagens, e agora eu vou receber um array aqui com informações. E que informações são essas? Como que a gente vai definir elas aqui? Mas antes da gente pegar e atribuir os valores, né, só colocar um ponto e vírgula aqui, né, se a gente simular novamente aquela situação, ó, por exemplo, eu coloquei um aqui e eu vou passar, então, o this mensagens, tá, como parâmetro. Eu estou fazendo aqui o que a gente chama de uma injeção de dependência, né, igual foi feito aqui também. Qual o nome correto para isso? E aí, se eu passar lá, estou tendo 3 cards aqui que estão sendo impressos porque eu coloquei 3 elementos aqui. Aí, se a gente observar, eu estou passando por lista mensagens, essa propriedade, né, mensagens. E se a gente observar que eu não tenho o construtor igual a gente tem aqui, por exemplo, o construtor com props. No apps também, eu não coloquei os props aqui porque eu não estou recebendo informações aqui, ou eu estou? É porque eu chamo o método, né, e o método que atribui os valores aqui, mas eu não estou recebendo essas informações, tá? Eu estou passando agora aqui só. Eu tenho um construtor que passa um atributo para cá, mas eu não estou ainda recebendo as informações que vêm aqui por meio do criar mensagem. Mas o que está acontecendo? Essas propriedades elas estão sendo propagadas, porque eu estou conseguindo visualizar os meus itens lista, ele está chamando e conseguindo contar quantas mensagens eu tenho aqui e exibir essa quantidade aqui como cards. É porque o JavaScript em si, pessoal, tal como o Java lá, se eu tenho um construtor e esse construtor só tem apenas a declaração do super, que usa as propriedades aqui, ó, isso já acontece automaticamente pelo JavaScript, tá? Então, se eu posso suprimir, se o meu construtor não tem nenhuma, por exemplo, declaração de variável que vai ser utilizada no escopo aqui da minha classe, eu não preciso fazer a declaração dele, eu posso deixar ela suprimida ou posso deixar ela aqui. Talvez, pode ser que em algum momento isso venha a ser utilizado, mas olha lá, ó, o que vai acontecer? Ele vai começar a dar um warning, olha lá, useless constructor, né? Eu não usei nenhuma informação desse construtor aqui, eu não defini nenhuma variável, então não é necessário.
Ou seja, pode deixar ele fora para não ter esse warning aqui exibindo essa informação. Então aqui a gente volta para o app.js, tá? E agora a gente dinamicamente tem que aumentar essa lista aqui. Tá? Essa lista, por sua vez, ela vai ter que ser alimentada com algum valor. E esse valor, a gente está recebendo ele no criar mensagem. Então nada mais justo que a gente definir, por exemplo, uma constante aqui, que seja a mensagem, né? Mensagem. E essa mensagem, por sua vez, vai ser composta do título e da mensagem, tá? Então eu estou criando isso e eu preciso agora inserir essa mensagem que foi criada agora nesse meu array. Como eu faço isso? This.mensagens, porque agora é o plural, e eu vou dar um push para inserir aquela minha mensagem que foi criada aqui no meu array. Se eu salvar, voltar aqui para o meu código, vamos ver qual que deu alguma mensagem aqui. Falha na compilação, mensagem has already been declared. Então eu já estou declarando ela, já estou usando, né? Ó, ela está aqui, está aqui. Não dá, né, pessoal? Nomes tem que ser diferentes. Então vou colocar aqui nova mensagem, tá? Nova mensagem, e aí eu dou um push do nova mensagem aqui. Vamos ver se isso resolve a minha situação aqui. Olha lá. Resolveu. Agora eu só dou um Enter e eu mando salvar. O que acontece? Não posso ver a propriedade push of undefined. Mensagens, mensagens, push, nova mensagem, nova mensagem. Pode estar ocorrendo aqui, né, no processo de inclusão desse valor. Estou com a const aqui, estou colocando a nova mensagem. Ela está recebendo o valor do título e o texto e mensagem, né? Título e mensagem, que vem por aqui. E está indicando aqui. Diz mensagens faz referência para isso. Qual é o grande problema aqui, pessoal? E aí, pessoal, conseguiram descobrir? Bom, a grande questão aqui é que eu não estou passando aqui com bind, porque agora, o que eu preciso? Eu preciso passar a criar mensagem e eu vou trazer as informações aqui para depois passar como push. Então, o meu criar mensagem, agora eu quero referenciar esse criar mensagem para a instância que eu estou utilizando da classe do app naquele momento. Então, como eu vou ter uma instância criada, eu tenho que passar agora o bind this para poder utilizar esse meu método lá. E se eu fizer isso daqui, agora eu já não tenho mais a mensagem de erro. Contudo, eu não tenho mais nenhuma indicação e nem os meus cards estão sendo adicionados. Por quê? Porque aqui, ó, eu não estou passando. Eu passo para a lista de mensagens, passo desmensagens, mas o lista mensagens eu ainda tenho o item lista, que é o que reflete aqueles cards lá. Então eu preciso tratar isso. Vamos só verificar, ó, eu poderia, por exemplo, pegar o console.log aqui, colocar aqui embaixo, e a gente pode, por exemplo, pelo menos verificar se o nosso array ali de mensagens ele está sendo incrementado. Então eu posso colocar o this mensagens.length para imprimir a quantidade. E aí voltando para cá, ó, salvo 1, salvo 2, salvo 3, né? Cada vez que eu clico uma vez, ele vai salvando aqui, então ele está aumentando a quantidade. É a única coisa que ele não reflete nos meus cards ali, porque a gente não fez isso ainda, né? Então eu posso comentar isso daqui, por enquanto, se a gente precisar fazer algum outro teste ali. E eu preciso tratar isso de alguma forma aqui para passar essas informações. A grande questão aqui, pessoal, é que, por exemplo, eu estou colocando desmensagens, a gente viu que eu consigo aumentar a quantidade aqui, e agora eu preciso passar essas informações para a renderização. Eu sei que em lista mensagens eu ainda tenho que chamar o itens lista, então eu tenho que passar alguma coisa para o itens lista para ele conseguir imprimir. Até aí tudo bem. Mas vamos falar um pouquinho do render, né? O formulário mensagem e o lista mensagem, tá? Toda vez que o render é chamado aqui, e o render também é chamado no index, certo? Aqui, ó, eu tenho o React DOM que vai chamar a renderização inteira do meu app aqui.
Consequentemente, quando ele chama essa renderização aqui, é como se ele estivesse instanciando uma nova lista de mensagens, e para essa lista de mensagens nova que foi instanciada, ele manda esse this mensagens aqui. Ou seja, cada vez que eu clicar em criar mensagem, o render aqui ele não está sendo chamado de novo. Então, consequentemente, como o meu lista mensagem já foi instanciado, ele já deu um new lista mensagens aqui, ele não está atualizando o meu estado aqui. Não está fazendo uma atualização dessas informações. Mas eu preciso garantir que isso fique atualizado. Para isso, o React tem uma propriedade chamada this.state. E essa propriedade aqui é porque eu poderia pensar, vocês poderiam falar assim, mas por que você não chama então o this.render aqui, tá? Porque isso não é recomendado. Eu tenho que ficar cuidando toda vez que eu atualizei aqui, e se eu não atualizei os valores, as informações aqui, tá? Então isso daqui no React não é permitido chamar o thisRender. O que eu tenho que fazer é alterar o estado do meu objeto, da minha instância do app aqui, e esse estado, ele fica, por sua vez, ele é armazenado, por sua vez, em um tipo de objeto. Então aqui, ó, quando eu declaro o thisState recebendo chaves aqui, eu estou criando um objeto e atribuindo um objeto vazio para o state, tá? E aí, nesse momento, eu tenho, não sei se vocês se recordam, lá em JavaScript, né, quando a gente estava vendo, eu tinha a possibilidade de criar classes e os setters e os getters. Então, aqui nesse caso, para eu alterar o estado aqui, eu vou utilizar uma função específica, tá, que já é construída pelo React, já é conhecida, que é o setState. Ou seja, para passar uma informação para o objeto que a princípio estava vazio lá no meu construtor. E que informação que eu passo aqui? Vou passar, por exemplo, no caso aqui, as minhas mensagens, certo? Vou passar as minhas mensagens, que é essa mensagem aqui faz referência a ela, certo? Mas ela é um atributo aqui do meu objeto. E aí eu passo this mensagens, tá? Veja, isso daqui, ó, é uma propriedade do state, do meu objeto state, tá? E eu estou passando o this mensagens, que por sua vez é esse array, que foi modificado aqui por meio do push. Não preciso colocar vírgula aqui para separar, porque só tem uma única propriedade, tá? O objeto aqui ele é separado por vírgula. Se eu salvar aqui, nesse caso, e voltar para o meu projeto, vamos ver o que está acontecendo. Olha lá, ele já consegue adicionar os cards para mim. Só que tem um problema. Ele não está atualizando aqui, por quê? Porque falta justamente eu passar depois, né? A minha propriedade já vem aqui, ó. O thisMensagem está chegando aqui de alguma forma no lista mensagens, porque ele está conseguindo contar quantas mensagens está chegando. Mas eu não estou passando ainda essas propriedades para o meu itens lista, para ele poder imprimir o título e a mensagem correta está sendo atribuída ali. Então aqui, uma outra coisa que nós podemos fazer é uma modificação aqui para deixar um pouco mais próximo, né, da realidade da alteração aqui do estado. Então o que a gente faz aqui primeiramente, eu posso alterar, remover esse push aqui, tá? Nós vamos colocar isso daqui direto em um array que a gente vai construir, e aí esse array, por exemplo, seria um array mensagem. Tá? Array de mensagens aqui no caso. E aí nesse array de mensagens, nós vamos remover aqui também a propriedade mensagem, e dentro do objeto aqui, state, nós vamos criar mensagens aqui no caso. Um atributo, né, do tipo array, dentro do meu objeto state aqui, chamado mensagem. E aí, nós vamos alterar esse estado aqui, mais especificamente a propriedade mensagens, dentro do setState. Então aqui eu tenho uma nova mensagem, a nova mensagem vai receber o título e a mensagem. E aí eu vou jogar para um array. Como eu mando essas informações para cá? Bom, eu posso mandar essas informações, né, trazer elas para cá por meio do valor. Mas eu preciso também concatenar. Por exemplo, se aqui eu já tinha enviado mensagens anteriores, eu tenho que pegar o que eu tenho atualmente e
somar a essa nova mensagem. Então, para isso, eu tenho um extract operator, né, que é no caso, reticências aqui, só colocar aqui, o thisState mensagens. Então, eu estou acessando o thisState mensagens aqui, tá? E aí eu coloco vírgula e vou referenciar essa nova mensagem, tá? Então, esse extract operator aqui, o que ele faz? Ele pega o conteúdo que está no nova mensagem, extrai tudo que eu tenho aqui nas mensagens e adiciona no final esse nova mensagem. E aí cria uma array com a soma de tudo isso, tá? E cria esse array mensagem. E aí o que eu vou fazer? No caso, posso até tirar esse console.log, nós vamos aqui atribuir esse array mensagens agora para o meu setState. Então veja, eu não perco o que eu tinha antes e eu somo a nova mensagem que for criada. E passo para cá para o meu setState. Preciso colocar agora toda essa propriedade dessa indicação? Não. Né? Eu posso agora fazer uma outra alteração. Eu posso criar uma constante aqui que vai receber não mais... eu vou tirar o thisState aqui, vou criar uma constante que vai receber, por exemplo, a nova mensagem. E isso daqui é o valor alterado, né? Já modificado, do objeto como um todo. Veja, agora eu estou falando de um objeto. Que objeto? Nova mensagem. E aí eu vou usar esse nova mensagem, essa constante, para fazer o quê? Para passar como parâmetro do meu setState. E aí vai ser a nova mensagem aqui. Opa, aqui eu estou com conflito de nomes, né? Eu vou colocar aqui nova mensagem parâmetro, que é o parâmetro aqui do estado. Ou eu acredito que não, fica melhor aqui nova mensagem state, porque está relacionado com o nosso estado aqui. Fica mais claro para nós, para identificar o que eu estou fazendo. Bom, então aqui, ó, o que eu estou fazendo? Estou utilizando agora o state, tá? Então eu criei um objeto aqui, e dentro do objeto eu coloquei uma propriedade mensagem. Essas mensagens é uma array. Esse array aqui vai receber o título e a mensagem. Até aí tudo bem. Então eu venho, quando eu crio a primeira mensagem, o const, né, nova mensagem, que recebe título e mensagem. Depois eu atribuo, aqui no caso eu estou pegando os valores que eu tenho. Se é a primeira vez, meu array vai estar vazio. E aí ele vem e pega o nova mensagem e joga aqui dentro do thisStateMessage. E eu estou usando o processo aqui de extração por meio das minhas reticências aqui, né? Enrosquei aqui. Na sequência, eu pego esse array de mensagens e crio uma nova mensagem state, ou seja, é como se fosse todo esse objeto aqui do state, tá? Eu estou criando ele. Ó, veja que eu coloquei a mesma referência mensagens aqui e estou atribuindo o array mensagens, que foi o array criado. E venho aqui no setState e modifico todo o meu state aqui no caso, né, todo o objeto que foi atribuído, por esse novo mensagem state. Então agora eu tenho a garantia do que o meu estado está sendo atualizado aqui, e aí eu não preciso ficar criando também diferentes variáveis aqui fora do estado em si. Então o estado vai ser o concentrador, o delimitador ali de recebimento de informações, de dados que eu tenho, na medida que eu vou aumentando e criando a minha aplicação. Agora sim a gente pode ir lá e modificar as informações que a gente tem no contexto dos itens da lista de mensagens. Então, aqui, né, uma coisa que a gente tem que mudar aqui também é que agora eu não passo mais thisMensagens. Eu não tenho mais thisMensagens aqui. Eu tenho thisState mensagens. Então, é this.state.mensagem. Então, eu estou passando aqui o array para minha lista de mensagens. Na lista de mensagens, agora eu tenho mensagens aqui, certo? Que vem por meio dos props, mas eu não estou utilizando ainda. E aí, então, o que eu faço? Eu vou criar dois atributos aqui que vão receber as informações. Aqui, no caso, vai ser mensagens, certo? Aqui eu já estou usando, ó, passeio do props aqui, passei com parâmetros mensagens, e agora eu vou colocar mensagens.título. E vou ter um outro atributo aqui, a mensagem em si, que, por sua vez,
vai receber mensagens, ponto, mensagem. Mensagem, no caso, né? Tem mensagem e título que está passando ali. Em contrapartida, eu também tenho que atualizar o itens lista. Aqui, agora, eu não vou utilizar mais o título, certo? Eu vou estar recebendo aqui o this props. Eu não preciso declarar o construtor com props aqui, porque é só a única coisa que eu vou acessar. This props, e aqui é título. E copiar aqui para ficar mais fácil. Na mensagem, eu vou receber o this props mensagem. Vamos ver se está ok lá. Como que ficou? Tá lá. Eu já consigo modificar, né? A gente tem que tirar esse console.log, né, que a gente colocou, que está aparecendo aqui. Eu vou salvar. Ele vai adicionando novos cards. Se eu clicar aqui, ele vai adicionar mais cards com as mesmas informações. Tá? Mensagem. Então, voltando aqui, tá ok. O que eu preciso fazer é remover esses consoles.log que eu estou fazendo a impressão lá no meu formulário mensagem, onde eu estou mostrando o this, o console mensagem ali, né? O console.log e mostrando o que eu tinha na mensagem e mostrando no título. Só voltar agora para confirmar. Ok. Ter alguma coisa aqui. E ele está modificando para nós e alterando os cards que a gente tem aqui. Então agora eu tenho a parte de interface e a parte de eventos ali sendo passada corretamente para nossa aplicação. Né? Aqui em mensagens, então, recebeu o thisState mensagens, conforme foi sendo atualizado. Ele está passando depois para o lista mensagens. Lista mensagens recebe aqui o thisProps mensagens. E dentro do props mensagens, como é um array, né, ele pega as mensagens que estão nesse meu array aqui, que é o nome do próprio elemento que eu passei, né, a propriedade aqui, o parâmetro. Cadê? Tá no app, né, pessoal? Aqui, ó, mensagens, certo? Então, lista mensagens, eu tenho props.mensagens, com o mesmo nome. Pego as mensagens aqui e acesso por meio do ponto aqui o título e a mensagem. E passo também para uma propriedade título e uma propriedade mensagem, que por sua vez fica disponível nos itens lista título e mensagem para fazer a impressão. E aí isso mata essa aplicação inicial que a gente tinha que desenvolver usando o React aí para passar principalmente os estados e os parâmetros, e agora a gente já tem uma base para continuar com um projeto um pouco mais complexo. Até a nossa próxima aula.